aqui em nome dos nossos emissários de Jesus, tá? Nossa casa de oração e trabalho. E o tema de hoje é um tema interessante que nos foi proposto, né, pela espiritualidade. É missão do homem inteligente na Terra, tá? Então o tema de hoje é missão do homem inteligente na Terra, que é do capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, tá? Então vamos fazer esse trabalho hoje aí. A gente vai ver essa lição, que é muito significativa, essa lição é muito interessante. Ela nos traz grandes reflexões, né? E a gente até pensando nos dias atuais, em que seja bem-vinda aí, dona Osana, sempre prestigiando o nosso trabalho. Seu Telzinho, bem-vindo, seu Tel, seja bem-vindo. Então nós sempre esse tema da missão do homem inteligente na Terra, Débora, bem-vinda, Débora. É um tema assim interessantíssimo, sabe? Após uma prece, né, eu fiz esse pedido, né, à espiritualidade da casa sobre o tema que a gente ia desenvolver, e nos foi indicado esse tema. E caiu em cima desse tema, interessantíssimo isso. Como as coisas são, né? E hoje que a gente está vivendo essa pandemia aí, né, do vírus, coronavírus, né? E a humanidade está fazendo toda essa reflexão. Aí vem um tema desse. Eu não tenho visto, né, eu acompanho vários trabalhos, vários centros, e eu não tenho visto ninguém desenvolver esse tema da missão do homem inteligente na Terra. Eu vou mostrar aqui para vocês. O celular está meio balançando aqui porque ele está carregando um pouco, tá? Mas eu vou mostrar aqui, ó. Missão do homem inteligente na Terra, tá? Capítulo 7, para quem quiser acompanhar, tá? Seja bem-vinda, Neide 940, Raquel, seja bem-vinda, Raquel, tá? Então, nós vamos... Eu talvez peça aí a alguém, se alguém quiser fazer a prece final, pode falar aí, tá? Pode, quem quiser fazer a prece final, porque aí eu puxo a pessoa aqui, tá? Boa noite, Neide. Boa noite, dona Neide. Aí eu puxo a pessoa aqui para a prece final. A prece inicial eu mesmo vou fazer, tá? Mas a prece final eu vou puxar quem quiser fazer, tá? Eu vou convidar. É a Neide 940 aqui, ó. É uma convidada ilustre, que é a minha querida e amada sogra, tá? Que é a minha mãe. Minha mãe espiritual, minha mãezinha. A minha mãezinha, ela voltou pro mundo espiritual. Agora quem tá ocupando essa função é ela, minha sogra, viu? Tá aí assistindo a gente. Zoraia, seja bem-vinda. Então, queridos irmãos, eu vou convidar a todos agora que desejarem, né, fechar seus olhinhos para a gente fazer a nossa prece inicial e começar então esse bate-papo aí sobre o tema de hoje, tá? Então vamos fechar nossos olhinhos, vamos nos concentrar no nosso Mestre Jesus, na espiritualidade que nos assiste hoje e orar. Oremos. Mestre Jesus, espiritualidade amiga que nos assiste e nos ampara, José de Anchieta, que é o mentor espiritual dos emissários de Jesus, e toda a espiritualidade que faz a nossa casa de oração, amor e trabalho. Nesse momento, pedimos a devida permissão para iniciar esse trabalho de estudo da doutrina espírita. Hoje nós estudaremos um ponto do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho do nosso Mestre, e pedimos que a gente seja intuído naquilo que for necessário, tá? A gente debater hoje, a gente conversar hoje, e que possamos servir de instrumento para o amor, para a paz, para o esclarecimento. E acima de tudo, a missão da nossa doutrina espírita, que é libertar os nossos corações das trevas da ignorância, das trevas do ódio, do orgulho e do egoísmo. Jesus nos abençoe e derrame sobre todos nós a tua misericórdia
hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado então, né, ao Senhor. E vamos então para o nosso tema, né? Seu Jailson, seja bem-vindo, sempre aqui prestigiando o nosso trabalho, né, seu Jailson? Muito obrigado aí pela presença, brilhante presença de todos hoje aqui, que nos honra e nos orgulha muito, né? É muito boa essa doutrina espírita, eu sempre digo, porque ela permite que a gente conheça as pessoas, essas pessoas que agregam na vida da gente, né? Pessoas importantes, pessoas que estão ali com interesse em crescimento espiritual, né? Que nos trazem boas mensagens, né? Sempre nos amparando. Boa noite aí, meu amigo, seja bem-vinda. Pri Barreiros também, seja bem-vinda. Mas então, nosso tema de hoje, que é esse Missão do Homem Inteligente na Terra, eu vou começar aqui falando de uma parábola, tá? É uma parábola que nos lembra, sempre que a gente vai falar desse tema, agora eu vou colocar aqui, vai ficar melhor. Vou parar o mexe-mexe aqui, né? É um mexe-mexe danado aí. Mas eu vou falar de uma parábola, que é a parábola dos talentos, tá? Tá lá em Mateus, no capítulo 25 do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Para aqueles que desejarem ler, né, diretamente lá no Evangelho, tá lá no Evangelho do nosso Mestre, no capítulo 25 de Mateus, tá? Depois eu passo aqui os versículos. Mas a parábola dos talentos, então, ela nos fala que havia um senhor muito rico, tá? Um homem muito rico, tinha muitas posses, e ele então precisava empreender uma viagem, né? Precisava viajar, precisava se ausentar ali do seu local de moradia, do local dos seus negócios. E ele tinha 3 servos, eram 3 servos que ele confiava, né? Então a gente sempre tem aquelas pessoas que a gente confia mais, né? Então ele era um senhor, tinha vários servos, mas havia 3 que ele confiava mais. E como ele precisava se ausentar, ele, logicamente, precisava deixar os seus bens, as suas posses, aos cuidados de pessoas de confiança, né? A gente viaja, deixa a casa da gente com um vizinho ou com um parente. Às vezes um parente não pode, a gente deixa com um vizinho de confiança, deixa com alguém de confiança para cuidar da casa da gente, cuidar dos nossos animais, essas coisas todas, né? E ele foi então viajar e chamou os 3 servos de confiança. E lá chegaram os 3 servos. Um deles, o nome de um desses servos era Elias Machado, viu? Eu vou chegar lá. O primeiro servo, então, ele chegou e disse, olha, explicou aos 3, né, queria viajar, e disse, olha, eu vou deixar com você, meu servo, 5 talentos. E o que eram esses talentos? A gente fala de talento, né? Talento era uma medida, tá? Era uma medida que havia ali naquela época na Palestina, uma medida que era uma medida de ouro ou de prata, tá? Então um talento, ele correspondia a 30 quilos de ouro, em alguns lugares a 30 quilos de prata, tá? Então, se ele deixou 5 talentos com um dos servos, o primeiro servo, então ele deixou 150 quilos de ouro, né? O correspondente a isso com aquele servo, para ele tomar conta. E o servo então ficou com aquela responsabilidade. Chamou o segundo servo e disse, meu servo, eu vou deixar com você 2 talentos, né? A minha riqueza correspondente a 2 talentos. Então, 2 talentos de ouro, vamos dizer então que ele deixou 60 quilos de ouro, né? Com o segundo servo, tá? E o servo então assumiu ali a responsabilidade, entrou ali na responsabilidade dos cuidados com aquela riqueza do seu senhor. E o terceiro servo, o nome dele era Elias Machado, né? Ele era um parente meu naquela época. E chamou Elias Machado e disse, olha, Elias Machado, você é um servo que eu confio, e eu vou deixar com você, aos seus cuidados, 1 talento, tá? Deixou 1 talento com aquele servo. 1 talento então correspondia, na nossa medida aqui, que a gente já sabe, então correspondia a 30 quilos de ouro, tá? Então deixou ali com aquele servo. Muito bem. O nosso Senhor então viajou,
né, empreendeu a sua viagem e voltou. E quando volta, depois de um certo tempo, primeira coisa que ele faz, ele foi pedir as contas, né? Foi fazer a prestação de contas, né? Então chegou a hora do pega pra capar, né? Que prestação de contas. Chamou os 3 servos. Muito bem. Os 3 servos se apresentaram, né, ao seu senhor. E o primeiro, ele chamou e disse: o que fizeste com os 5 talentos que deixei aos seus cuidados? Aí o servo disse: meu senhor, como eu sei que tu és aquele que colhe onde não planta, aquele que junta onde não semeou, que és muito rigoroso, eu negociei com os seus talentos, e eis que tenho mais 5 talentos além dos 5 que me deixaste. Aí o Senhor se maravilhou, né? Imagina, deixou 150 quilos de ouro, quando volta tem 300 quilos. Nossa Senhora. Ele pegou, né? Disse para o servo: servo justo, né? Muito bom, servo bom e fiel. Entra na justiça do teu Senhor, né? Como ele diz aqui, ó, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. Se foste fiel no pouco, né, eu porei sobre muito. Eu vou colocá-lo, né, na responsabilidade dos meus negócios, né? Um servo bom desse, muito bem. 10 talentos. Chamou o segundo servo. Aí o segundo servo veio: meu senhor, como eu sei que colhes onde não planta, que juntas onde não semeia, que és muito rigoroso, eu emprestei o seu dinheiro, e eis que tenho, dos 2 talentos eu tenho 4 talentos. Aí ele também: servo bom e fiel, entra na alegria do seu senhor. Como cuidaste do pouco, eu colocarei, né, a cuidar do muito. É verdade? E chamou o terceiro servo. O terceiro servo, Elias Machado, ali, feliz da vida. Pronto, eu também vou me dar bem nessa, né? Chegou ali: meu senhor, sei que és um homem rigoroso, um homem justo, rigoroso, mas justo, que colhes onde não planta e que juntas onde não semeias. E eis que eu enterrei o seu talento. Quando me deste, eu corri, coloquei na botija e enterrei, né? Escondeu o talento para que ninguém roubasse, né? Aí o Senhor se indignou com aquilo. Mas servo mau e preguiçoso, como fazes isto? Se tu pegasses o meu talento que deixei contigo, e emprestasse a juro, se negociasse com os banqueiros, teria um juro para me devolver. Servo mau e preguiçoso, serás açoitado e jogado nas trevas exteriores, né? Imagina. Aí a gente acha até um pouco forte isso, né? Mas ele diz ainda no final, né? Ó, tire o talento dele e entregue aquele primeiro que ganhou 10. Aí pegaram o talento daquele, 30 quilos de ouro, e deram para o primeiro, né? Aí ele diz assim: pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aí a gente fica chocado com esse negócio, né? Ainda mais que era da Elias Machado, né? Da minha família. Então a gente fica chocado porque foi muito rigoroso. Mas como assim, né? Que ele vai, a quem tem, mais será dado, e a quem não tem, até o que não tem será tirado. Como assim, né? Fica uma coisa meio mal explicada, olhando pelos olhos materiais. Logicamente não entenderemos, mas quando a gente olha pelos olhos espirituais, a gente consegue entrever o sentido desta afirmativa no final da parábola, né? Então vejam só, todos nós, criaturas humanas, né, que somos espíritos vivenciando a existência terrestre. Seja bem-vinda, Giovana, seja bem-vinda.
Então, vivenciando a experiência terrestre, Sueli chegando agora aí também com a gente. Nós somos espíritos que temos existências pregressas. Então, nós estamos em uma dessas existências atualmente. Tá? Hoje eu estou Elias Machado, mas eu já fui em outra existência, uma outra personalidade, né? Um outro nome, uma outra família, numa outra situação, né? Talvez até outro sexo, não sei, tá? Não nos é dado saber, porque não era interessante que a gente saiba realmente, porque seria um atropelo a gente ter o conhecimento do nosso passado, né? Mas se nós somos criaturas nessa caminhada espiritual, né, vivenciando existências materiais, tá, encarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando, e assim vai a nossa caminhada, e aos pouquinhos a gente vai avançando na nossa vida imortal, tá? Não é a vida eterna, porque vida eterna é apenas a de Deus, tá? Que existe desde o sempre. Nós que fomos criados um dia lá atrás, não nos é dado saber, mas fomos criados simples e ignorantes, nós somos imortais. Nossa alma, que é o nosso espírito, tá? Que somos realmente nós mesmos, não é esse corpo aqui, ele é imortal. E nós sendo imortais, nós vivenciamos essas experiências. E ao longo dessas experiências, o Senhor, Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, soberanamente justo e bom, Ele nos entrega a cada vez que nós viemos para cá, tá? Que nós encarnamos, reencarnamos, a cada reencarnação, Ele nos entrega riquezas nas nossas mãos, para que nós façamos bom uso. Observem a parábola dos talentos. O primeiro ganhou dos 5 talentos, fez 10. O segundo dos 2 talentos fez 4. O terceiro enterrou o talento, não fez nada. Então o grande segredo realmente é compartilhar e utilizar as riquezas que Deus nos dá para que elas se multipliquem. Então esta é a grande sacada da parábola dos talentos. Quando a gente vem falar aqui de a missão do homem inteligente na Terra, necessariamente a gente tem que rever essa parábola, né? Porque tem tudo a ver. Porque inteligência, né? Sabedoria, digamos, talentos, possibilidades que a gente venha nessa vida. Por exemplo, eu venho com um talento pessoal de ser um artista, né? Eu desenho maravilhosamente bem. Outra pessoa vem com um talento de ser uma pessoa muito amorosa. Outro de ser uma pessoa atrevida para a vida, que gosta de conquistar coisas. Outro com um talento de ser um construtor, né? De construir coisas, tá? Então, outro de cuidar das pessoas, acaba se tornando um médico, ou um enfermeiro, ou alguma pessoa da área de saúde, né? Então, cada um de nós tem as suas personalidades próprias. E para aquele irmão e irmã que num dia de dificuldade, no dia da aflição, se olhar no espelho e se achar uma pessoa fracassada, uma pessoa que não conseguiu sucesso na sua vida, uma pessoa que acha que a sua vida é difícil, que é dura, e é realmente, né? A vida realmente é assim para muitos de nós nas aflições. Mas lembre-se que cada um de nós tem as riquezas que Deus deixou conosco lá no início, né? Então, quando eu nasci lá bebezinho, aquele cabeçãozinho pequenininho nasceu, eu nasci com os talentos que o Senhor colocou na minha mão para essa minha viagem. E o que eu deveria fazer com isso, né? O ser humano, então, ele nasce, se desenvolve, né? O espírito está ali no corpo, se desenvolvendo com a sua personalidade,
ele atinge a adolescência e começa a viver a sua vida só para si. Vive somente para si, para os seus, né? Então está vivendo mais ou menos como aquele irmão, aquele servo que enterrou o talento, que não partilhou aquele talento. Porque quando Deus nos abençoa com as coisas na vida, Ele nos abençoa para que utilizemos esses talentos para melhorar, para facilitar a vida dos irmãos, dos mais próximos ao nosso redor, né? Ou seja, não existe essa ideia de que nós não temos responsabilidade com os outros, porque temos sim. Começando pelos mais próximos, mas também com todos os outros irmãos, porque todos somos irmãos em Jesus, todos somos irmãos em Deus, né? Então veja só, vamos dar uma lida aqui no tema de hoje, só para a gente ver como eles colocam o início desse ponto aqui. Veja só, é do espírito Ferdinando, tá? Chamado espírito protetor, que na cidade de Bordeaux, na França, em 1862, que estavam colhendo as mensagens para reunir e fazer aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele nos traz a seguinte mensagem, veja só: não vos orgulheis por aquilo que sabeis. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis. Porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Então não é exatamente assim o homem. O homem, no seu orgulho, no seu egoísmo, quando possui determinadas condições próprias, né, que atinge o tão sonhado sucesso, principalmente o material, né, porque a maioria da humanidade anda atrás de dinheiro, né, todo mundo quer ter dinheiro, quer acertar na loteria, quer não sei o que, quando na verdade o que importa na vida da gente é a paz e a saúde, né, e o resto a gente não interessa muito. A gente tem que ter paz e saúde na vida, e os Espíritos de Deus nos ensinam que apenas precisamos do necessário para viver, está lá no livro dos Espíritos. Mas o homem, então, quando ele adquire determinadas condições, o que acontece? O orgulho faz com que o homem se sinta superior. O homem, né, adquire o conhecimento, o homem adquire posses materiais, uma condição econômica melhor do que os seus irmãos, e o homem, então, ele se entrona num orgulho. E o orgulho faz com que o homem se sinta superior. Ele passa a ser vaidoso, a ter vaidade daquelas coisas que ele tem. Porque veja só, tem uma passagem que diz que as coisas mais importantes da nossa vida, as coisas mais importantes da vida de cada um de nós, de cada irmão e irmã que está aí comigo agora, as coisas mais importantes o dinheiro não compra. Que interessante, né? O dinheiro não compra. Ou seja, são essas coisas importantes na nossa vida que nós levaremos com a nossa alma quando desencarnarmos. Porque este corpo vai ficar aqui com todas as posses materiais, com todos os títulos, com todos os mestrados e doutorados, vai ficar tudo aí. As posses materiais, elas vão ficar para outras pessoas partilharem entre si, e às vezes destroem tudo e se acaba tudo. Quantas fortunas, quantos impérios se destroem. Eu sou um pouco mais maduro, eu não sou mais velho, né? Mais maduro, né? Um pouquinho mais maduro do que muitos. E eu me lembro do império das casas pernambucanas. Então, eu nasci lá no Rio Grande do Sul, lá na fronteira com a Argentina e com o Uruguai. Você bota o pé para a direita, tá na Argentina. Bota o pé para a esquerda, tá no Uruguai. E aqui é no Brasil. Eu nasci num lugar assim. E lá naquele lugar tinha uma enorme loja na esquina, no centro da cidade, chamado Casas Pernambucanas. Era uma casa enorme, uma loja enorme de tecidos, de roupas
bonitas, né? Aqueles tecidos maravilhosos. A minha mãe adorava comprar roupa, porque ela costurava, então ela ia comprar tecido ali nas casas pernambucanas, e eu ficava andando no meio daqueles corredores, aquele monte de tecido, aquela maravilha, me maravilhava com aquele negócio. E ela tinha a parede, eu me lembro, era amarela e azul. Depois eu descobri que esse império existia no Brasil inteiro, minha gente. E onde está hoje as casas pernambucanas? Onde está esse império hoje? Né? Acabou. Assim como muitos outros se acabaram. Impérios políticos. Onde está o Império Romano? Muitos impérios se acabaram. O terceiro Reich dos nazistas, a raça pura ariana, onde está agora? Né? Então, queridos irmãos, é bom a gente prestar bem atenção no que os Espíritos estão dizendo aqui. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Tá? Mesmo supondo que sejais uma das sumidades deste globo, então você é um cientista, né? Um grande cientista aqui do planeta Terra, mesmo assim não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Na verdade, é um talento que Deus colocou na sua mão para que você utilize esse talento e partilhe. Você pegue a ceia, né, partilhe em pedacinhos para cada um dos seus irmãos, inclusive do seu saber, do seu conhecimento. Porque grande responsabilidade tem aquele que consegue ir para as escolas formais, né, materiais, para as faculdades, para as academias, consegue se formar, fazer mestrado, doutorado. Quanto mais ele sobe no grau dito intelectual, né, intelectual formal, quanto mais ele sobe, maior a sua responsabilidade. Mas o homem se envaidece. O homem se envaidece, principalmente se, juntamente com os acréscimos intelectuais, o homem tenha também os acréscimos econômicos. Aí é que o homem se envaidece mesmo, né? Mas nós temos grandes exemplos na humanidade de criaturas que utilizaram o seu saber para o bem, assim como temos criaturas que utilizaram as suas capacidades para o mal. Quem não lembra daquele gurizinho bonitinho, alemãozinho do olho azul, tão lindo a criança, a gente pega a foto ali, já quer pegar para si aquela criança, era tão linda aquela criança, depois se tornou Adolf Hitler, né? Ele era lindo, uma criança belíssima. E o que a criatura fez? Tinha capacidade, o dom da oratória, ele tinha o dom de persuadir as pessoas, ele tinha o gênio político e militar, mas utilizou para o mal, né? Então não vamos julgar, aqui não é um tribunal para a gente julgar o nosso irmão, que já deve sofrer muito por isso, né, em outras paragens espirituais. Mas nós temos vários exemplos destes. Assim como temos exemplos de pessoas que, a despeito de todas as dificuldades que nasceram nas suas vidas, mesmo assim utilizaram o que tinham para fazer o bem. Chico Xavier. O que Chico Xavier tinha, minha gente, materialmente? Né? Nasceu, foi judiado pela madrasta, aquele negócio todo que a gente sabe muito bem. Uma criatura doce, a vida inteira, criatura de amor, viveu para servir os outros. Divaldo Pereira Franco, quem quiser falar mal de Divaldo, que fale. Quem tem boca, né, fala o que quer. Mas quem é que fez 10% do que ele faz lá na Mansão do Caminho? O homem construiu uma cidadela sem ter um tostão no bolso, junto com um amigo de infância. Construiu uma cidadela do amor. É uma cidade, a Mansão do Caminho. Ele ajuda por dia 5.000 famílias carentes. Já encaminhou mais de 200.000 crianças. Adotou 670 crianças como filho. Quem faz isso? Então, antes da gente julgar uma criatura dessa, que eu vejo aí pessoas criticando o Divaldo, meu Deus, olha a obra da criatura, né? O cristão segundo as suas obras, não é assim que está aqui no Evangelho? A cada um segundo as suas obras. Conhece-se o cristão pelas suas obras. Tem 2 capítulos falando disso. Jesus falou disso, né? A cada um segundo as suas obras.
né? Mas existem então criaturas como essas, maravilhosas, essas criaturas que alguns de nós tiveram o prazer de chegar perto e sentir a psicosfera boa dessas criaturas. E existiu, eu vou contar uma historinha para vocês, tá? De uma criatura chamada Inácio Semmelweis, tá? Inácio Semmelweis, tá? Quem quiser jogar lá no Google agora mesmo pode pegar essa história. Inácio Semmelweis era de uma família da Hungria, um rapaz jovem, e precisava terminar seus estudos, morava numa cidade do interior, era de uma família de comerciantes e tal, né? E toda a sua família ali queria que ele fosse médico, mas ele queria ser advogado. Então ele precisava ir para a capital da Hungria, que é Budapeste, né? Mas continuou seus estudos, mas chegou um momento que ele precisava sair dali. Se ele fosse fazer direito, né, para ser um advogado, fosse fazer medicina, ele teria que ir para outro país, para a Áustria, para a capital chamada Viena, onde tinha as escolas, né, as academias da época reconhecidas. E assim ele fez. Ele foi, jovem ainda, um rapazote, foi para Viena. Começou os estudos lá em Budapeste e foi para Viena para estudar direito, para ser um advogado. O que ele queria era ser advogado, né? Muito bem. E ele foi para Viena. Chegando lá, a pressão da família foi tão grande. Minha amiga Márcia acabou de chegar aqui, Souza Estela também, né? Sejam bem-vindos, tá? Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo prestígio. Então Inácio foi para Viena. E chegando lá, decidiu fazer medicina, tá? E começou a estudar medicina ali na Universidade de Medicina tinha uma escola, né? Universidade de Medicina de Viena, na Áustria. O que houve? Pausou um pouquinho, mas vamos continuar. E ali em Viena, então, ele foi lotado ali na escola e num hospital escola, tipo o nosso hospital das clínicas aqui, né? Que é junto ali com a universidade. E naquele hospital ele foi lotado na maternidade, tá? Como estudante, para fazer a sua residência lá, né? Na maternidade. E chegando na maternidade ele se deparou com a seguinte situação. Naquela maternidade, boa noite Márcia, seja bem-vindo. Naquela maternidade tinham duas alas. Uma ala era das parteiras e uma ala era dos médicos, dos estudantes dos médicos, tá? Os professores e os estudantes, quando eles aplicavam os conhecimentos de maternidade, de parto e essa coisa toda. E ele percebeu que na ala das parteiras havia uma taxa de mortalidade das parturientes, das mulheres que iam dar à luz, de 4%. E na ala dos médicos, a taxa de mortalidade era de 20%. Ou seja, de cada 20 pessoas que entravam lá para dar à luz, 10 mulheres entravam para dar à luz, 2 morriam. Tá? E na ala das parteiras era mais tranquilo o negócio. E ele preocupado com aquilo ali. Por que acontece isso, né? Olha, a situação era tão interessante e tão periclitante que muitas mulheres se ajoelhavam pedindo para não ir para a ala dos médicos, porque a taxa de mortalidade era muito alta. Elas morriam de infecção, que nós não sabiam ainda, chamava-se de febre puerperal. Após o parto, elas tinham uma febre, dessa febre elas vinham a óbito, muitas vezes juntamente com a criança, tá? Então nenhum dos dois sobrevivia. E na ala das parteiras acontecia tudo ao modo natural. E ninguém queria para a ala dos médicos, eles fizeram um revezamento. Num dia tal, as pessoas que chegavam iam para a ala dos médicos. No dia Y, ia para a ala das parteiras. E fazia um sorteio, e as pessoas se ajoelhavam e pediam pelo amor de Deus para não ir. Muitas mulheres, com medo de morrer, elas esperavam para dar à luz nas ruas, para não entrar na ala dos médicos, com medo de morrer. E a sua criança também. Imagina, né, a situação. Vamos nos colocar no lugar das nossas irmãs. Tá? Mas como também eles atendiam ali no hospital escola, eles atendiam as pessoas mais pobres, mais necessitadas da rua, as prostitutas que tinham muitos partos,
tá? E essas também não tinha muita escolha, as pobres acabavam indo ali e aconteciam as tragédias, né? Tinha que rezar para cair na ala das parteiras. E o Inácio Samuels, um estudioso, se interessou pelo assunto, mas por que acontece isso? Começou a pesquisar. Aí ele achou que era lotação. Não, então aqui está muito lotada, das parteiras não está. Ele foi lá olhar, fez as estatísticas, não, era lotação, era a mesma coisa. Das parteiras era até mais lotada, então não era. Aí ele pensou, viu um padre lá, o padre entrava na ala dos médicos e rezava a extrema-unção, né? Não entrava na ala das parteiras. Aí ele pensou, será que esse padre tem alguma coisa a ver? Que o padre entra ali, começa a rezar a extrema-unção, a mãe que está do lado escuta isso, se influencia e acaba depois indo à morte por causa disso. Aí ele proibiu o pobre do padre de rezar a extrema-unção, né? Mas ele percebeu com o tempo que não era isso. Aí naquela época ainda não se conhecia os seres microscópicos, né? E ele começou a desenvolver uma teoria que existia na época dos miasmas, que eram os vapores deletérios, tá? Que existiam em Viena. A cidade, as capitais eram grandes e na parte de higiene, de sanitarismo, elas eram péssimas, né? Eram fezes correndo a céu aberto, imundície, lixo, rato. Então ele diz, são os miasmas do rio, que tinha um rio lá em Viena, né? Que levanta lá os vapores e naquele momento as mulheres respiram aqueles vapores e acabam morrendo. Aí ele fez pesquisa, então não tinha nada a ver com isso, tá? E ele pensou então no seguinte, é o prédio, com certeza o prédio. Aí foi lá, conseguiu, falou com o diretor, trocou todos os equipamentos, passou os equipamentos da ala dos médicos para a ala das parteiras para a ala dos médicos. E para onde os médicos iam, quem ia atrás deles? A morte. A situação continuou do mesmo jeito. Infelizmente, a taxa de mortalidade do mesmo jeito. Então era o que, meu Deus? Até que o Inácio Samuels saiu de férias e ficou um outro aluno, um colega dele, no lugar dele. Ele saiu de férias, pegou ali umas 2 semanas, uma semana ali de férias, foi para Hungria visitar os parentes. Quando voltou, se surpreendeu com a notícia que o colega que ficou no lugar dele havia morrido. E morreu como? Aí ele foi descobrir como morreu. E ele descobriu que o colega havia se machucado na mão, tá? Havia cortado a mão com um bisturi. Porque o que eles faziam? Como era uma escola de medicina e eles precisavam estudar anatomia, utilizavam corpos de cadáveres, né? Cadáveres de indigentes ou de pessoas que doavam corpo, sei lá, ou roubavam do cemitério. Mas utilizavam, eles faziam então as autópsias, na verdade é necrópsia o nome. Faziam as necrópsias, né? Abriam os corpos, estudavam os órgãos, aquele negócio todo, estudando anatomia. E naquela época, vejam só que coisa engraçada. Naquela época, o médico experiente, ele tinha que entrar no consultório com o jaleco manchado de sangue. Porque se o médico entrasse no consultório com um jaleco branquinho, limpinho, a pessoa já olhava desconfiada. Ih, rapaz, esse médico aí é inexperiente. Isso aí não tem nem paciente. O médico deu o jaleco dele limpo, né? Não quero me consultar com esse médico, não. Eu quero aquele outro que é experiente. Olha o jaleco dele manchado. Aquele é do bom, né? Os médicos saíam da sessão lá de necrópsia, mexendo com os cadáveres, diretamente para fazer o parto lá na ala da maternidade. E Inácio Samuels, já havia o microscópio na época, que foi inventado no século anterior, mas ainda só tinha uma lente, e a humanidade ainda não conhecia os micróbios, os seres microscópicos, não conhecia. Não se conhecia vírus, nem bactéria, nem nada, tá? E o Inácio Samuels teve um insight. São partículas cadavéricas que os alunos e os médicos levam para a maternidade, e essas partículas cadavéricas causam febre e levam à morte as parturientes, os seus bebês
E foi a mesma coisa que matou o meu colega aluno como eu, que ficou no meu lugar. E ele sofreu, minha gente, uma resistência. Ele foi taxado de louco. Queriam expulsar o Inás da escola, não expulsaram, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo naquele momento, mas queriam expulsar o coitado dali. E eu sei que ele ficou taxado de louco, porque ele queria estabelecer um procedimento que era o seguinte: o médico saía da autópsia, da necrópsia, lavava as suas mãos com a solução de hipoclorito, não sei do que lá, que não sei exatamente o nome, talvez eu até veja aqui, mas ele lavava as suas mãos e com as mãos limpas, então, ele praticava o parto. Mas eu sei que com essa discussão toda ele conseguiu fazer isso, e a taxa de mortalidade, que era de 20%, né? 100 mulheres morriam 20. Ele baixou a taxa de mortalidade para 2%. E aí o que aconteceu? O orgulho, a vaidade, a inveja dos médicos mais velhos. Esse rapaz é um louco. Isso é um louco. Isso não tem nada a ver com isso que ele inventou. Tá certo, a gente lava as mãos aqui e tal, contrariado. Mas não tem nada a ver com isso. Isso é um louco. Eu sei que ele foi expulso. Ao final foi expulso da escola de medicina. Conseguiu concluir e voltou lá para sua cidadezinha do interior, lá na Hungria. E por lá ele ficou tão contrariado com isso que desenvolveu um processo psicótico, logicamente. Acabou desenvolvendo um transtorno psicótico. E conta a história dele, para quem tiver a curiosidade de ver, isso está na história da medicina. Conta a história dele que ele morreu por febre puerperal. Porque num dos procedimentos ele cortou um dedo lá e acabou morrendo da febre que ele tanto combateu. Mas isso não foi em vão, porque 10 anos depois, né, vinha Allan Kardec, isso foi em 1844, mais ou menos 10 anos depois, em 1857, Allan Kardec apresenta o Livro dos Espíritos para a humanidade, falando de espiritualidade e falando que o invisível ele é muito mais, digamos assim, muito mais efetivos na vida das pessoas do que se possa imaginar, e o mundo se estarreceu com isso. E 10 anos depois, né, depois do Livro dos Espíritos, na década de 1860, um cientista chamado Louis Pasteur desenvolveu o microscópio de 2 ou 3 lentes e descobriu os micróbios, descobriu o vírus, descobriu as bactérias e provou que tudo aquilo que o Inácio Samoés defendia estava certo. E todo mundo teve que se render, e ele entrou para a história da medicina, porque foi uma criatura que utilizou os talentos que Deus lhe deu, né, no seu intelecto, para incansavelmente buscar fazer o bem para os outros, fazer o bem sem olhar a quem. Não se sabe nem se Inácio Samoés tinha uma religião, talvez fosse até ateu, que era o costume na época, né? Os estudiosos, os universitários, os acadêmicos da época, normalmente entravam no estudo da filosofia e se tornavam ateus, né? Questionava Deus, como na França se questionava no século XIX, mas não se sabe nem se ele tinha uma religião. Mas ele incansavelmente utilizava aquilo que Deus lhe deu e morreu fazendo isso, fazendo o bem sem olhar a quem. E é um exemplo de como as criaturas de Deus, né, um exemplo para todos nós de como as criaturas de Deus utilizam os seus dotes, as suas capacidades em benefício dos seus irmãos. Porque, meus irmãos e irmãs, não adianta a gente se enganar. Não é o fato de eu me tornar espírita, não é o fato de eu ser evangélico, não é o fato de eu ser católico, budista, o que for. Não é isso que importa no mundo espiritual. Não importa nem se eu sou ateu no mundo espiritual, minha gente. O que importa no mundo espiritual, no momento que eu desencarnar, a minha identidade no mundo espiritual vai ser o bem que eu fiz aqui na matéria, ou a quantidade de bem que a minha alma, que o meu espírito é capaz de fazer. A minha psicosfera, que é chamado de aura em outras religiões, essa é que é a minha visão no mundo espiritual.
Porque todos nós temos uma psicosfera, todos nós formamos pela sintonia uma aura ao nosso redor. Nós nos sintonizamos pelos pensamentos, pelas ações, pelas atitudes e também pelas palavras que saem da nossa boca, que normalmente revelam o que está no coração, né? Como ensinou nosso Mestre Jesus. Essa psicosfera é que ela é vista pelos olhos espirituais. E lá do outro lado é a conta corrente do bem que eu fiz. Todo o bem que eu fiz para os meus irmãos, todas as lágrimas que eu enxuguei, todos os consolos que eu dei, todos os momentos que eu deixei de ter um lazer para estender a mão para um irmão, aqueles irmãos que eu alimentei, fosse com pão material ou com pão espiritual, aqueles irmãos que eu parei para escutar, aquelas histórias esquecidas que eu resolvi me interessar e ajudar. Então é isso que vai contar do outro lado, irmãos. E eu lembro aqui, ainda vou contar mais uma historinha, tá? Pra gente encerrar, para não tomar aqui, acabar, porque a gente só tem 60 minutos. Eu lembro, tá? Hoje eu tava falando com a minha esposa, Alexandra, para quem conhece ela tá até aí, né, presente, assistindo. A gente falando sobre Albert Sabin. Albert Sabin foi um cientista judeu que se radicou nos Estados Unidos, tá? E ele foi quem descobriu, junto com um cientista que andava sempre com ele, chamado Jonas Salk, tá? Ele e esse cientista, eles descobriram a vacina para o vírus da poliomielite. Para quem não lembra o que é poliomielite, que foi erradicada aqui no Brasil, é a paralisia infantil, que foi erradicada no Brasil no ano de 1998. Foi o último caso que ocorreu no Brasil, que foi numa tribo indígena aí da Amazônia, que ocorreu um caso de poliomielite e foi erradicada aqui no Brasil pelo Zé Gotinha. Que Zé Gotinha, né? Que bota na boquinha das crianças. Então, a paralisia infantil, no início do século passado, 1919 a 1922, 23, os Estados Unidos, eles foram invadidos pelo vírus da poliomielite. Então todo mundo está pensando agora no coronavírus, né? Pois a invasão lá foi pior. As pessoas eram obrigadas pela polícia a ficar dentro de casa. Quem saísse era preso. Apanhava, levava as borrachadas e ainda por cima era preso e condenado, né? E causou um pânico geral nos Estados Unidos. Esse vírus começou a matar muita gente, tá? E eles não sabiam o que fazer, tá? Já havia uma cientista chamada Mary Putnam, que ela havia descoberto esse vírus, o vírus da polio, tá? E esse vírus, ele não tinha cura, gente. E o que ele faz, esse vírus? A gente só pensa na paralisia infantil. Esse vírus, ele se aloja ou no intestino, porque ele vem das fezes e da falta de higiene, ou no intestino ou no cérebro, mas ele se aloja na medula espinhal e ele destrói os neurônios relacionados aos músculos e aos movimentos do corpo. Ou seja, se um vírus desse se instalasse na minha cabeça, eu poderia fazer o meu coração parar. Poderia fazer meu pulmão parar de funcionar. Meu cérebro, causar paralisia dos órgãos. Então muitas pessoas que eram acometidas, inclusive pessoas com idade já avançada, eram acometidas desse vírus e morriam. Não tinha cura. Em algumas pessoas causavam uma paralisia de um órgão, de outro, de um membro. Normalmente nas crianças, né, as crianças pegavam pela condição de imunidade das crianças, que era baixa, e as crianças acabavam pegando mais e tinham paralisias nos membros, normalmente os membros inferiores, né? Algum fenômeno acontecia isso aí, tem a explicação científica que eu não sei dar aqui porque eu sou leigo, mas ocorria isso. E o cientista então, Albert Sabin, ele descobriu, mas por quê? Vejam a providência divina acontecendo, gente. O presidente americano chamado Franklin Delano Roosevelt, tá? Quando ainda não era presidente, ele era um parlamentar, era um senador da República Americana, ele foi acometido. Num dia ele estava nadando com os filhos dele numa piscina, brincando, orgulhoso, vaidoso, com 39 anos, feliz da vida ali no auge da sua condição política, intelectual, relacionamentos, de saúde, ele era muito vigoroso. Ele nadando, quando foi no outro dia, ele foi se levantar da cama,
não sentiu as pernas se mexerem mais. E ele ficou com essa paralisia, né? E o tempo foi acontecendo, foi se desenvolvendo. Em 1933, ou seja, 10 anos depois, ele se tornou presidente dos Estados Unidos da América, chegou à presidência, e inclusive era o presidente que era presidente na época da Segunda Guerra Mundial. Mas ele chegou à presidência, um dos primeiros atos dele foi financiar e promover campanhas de arrecadação de fundos para a pesquisa contra a poliomielite. E foi através desse incentivo que o cientista Albert Sabin com Jonas Salk conseguiram então isolar o vírus. Jonas Salk isolou um vírus morto e o Albert Sabin isolou um vírus vivo, e conseguiram, cada um fez um tipo de vacina. Um fez uma vacina, outro fez outra, e as duas vacinas funcionam, principalmente a de Albert Sabin. E começou a ser erradicada do mundo. Ainda não foi, gente, erradicada. Ainda temos em países da Ásia e da África, ainda temos países que sofrem com a poliomielite. Mas é uma meta da Organização Mundial de Saúde erradicar esse vírus, que ele é fatal, é terrível esse vírus. E interessante, uma curiosidade, que Albert Sabin casou-se com uma brasileira, que eu nem sabia. Por isso que aqui no Brasil ele tem 600 homenagens de fundações, instituições, hospitais com o seu nome. E ele, então, o mais curioso de tudo que eu queria dizer para vocês, antes de encerrar, é que esse homem, um grande cientista da humanidade, um judeu, os amigos dele começaram a pressioná-lo, e pressionar também o Jonas Salk, que era o colega dele, pressionando por que ele não patenteava essa vacina. Imagina, patentear aquela vacina ali, o homem ficaria bilionário. Em questão de anos ali, estava bilionário, né? Até hoje, os parentes dele estariam ganhando os royalties dessa vacina, na verdade. E ele se negou a patentear. Ele disse que aquela descoberta era uma descoberta da humanidade. Aí ele perguntou, olhou para os repórteres, para as pessoas que ficavam pressionando e entrevistando sobre isso, né, que foi um fato curioso. Ele disse, olha, a gente pode patentear o sol? Não pode, porque o sol é do bem comum, e a vacina também é. Mas é um exemplo para todos nós. Esse cientista tem muito mais dedicação do que isso, né? Ficam algumas vacinas, né, mais em voga assim, porque foi a nível mundial, mas eles têm um trabalho deles, é um trabalho de dedicação ao bem da humanidade. E muitas dessas criaturas, a maioria delas, nós podemos até dizer, que são pessoas que não estão interessadas em ganhar dinheiro, em ganhar louros, eles não estão nem aí. Eles se dedicam a erradicar. Assim como agora, nesse exato momento, tem muitos irmãos nossos que nem religiosos são, que estão lá na Rússia, lá na China, que não sabem nem que a gente existe, estão lá lutando pela nossa vida, para erradicar o coronavírus. E eles não são as pessoas que não aparecem na foto. Quem aparece são os orgulhosos, né? Aparecem na foto, mas essas pessoas nem aparecem muitas vezes. Que são os verdadeiros heróis, que são os missionários de Deus, assim como cada um de nós pode ser um missionário. Porque eu estava vendo aqui no livro Consolador, né, que fala de missão, se qualquer um pode ser um missionário aqui, ó, de Emmanuel. Tá? Emmanuel é um livro belíssimo, maravilhoso, e ele diz que qualquer um pode ser um missionário. Qualquer um de nós pode mudar a sua vida a partir de agora, de exatamente esse momento agora. Não é para amanhã não, viu, gente? Não é nem para segunda, é hoje, tá? Pode mudar a sua vida, pode passar a se dedicar, começando aqui, ó, pelo próximo, mais próximo, aqui dentro de casa e no nosso meio também. A gente pode sim, porque sempre, a todo momento, a providência divina coloca oportunidades evolutivas na nossa frente, e muitas vezes a gente, finge que não vê, né? Mas elas estão aí para a gente abraçar a causa. Qual é a causa que a gente tem que abraçar? A causa do amor. Porque não existe criatura no mundo que não tenha algo para dar a alguém. Nem que seja o ouvido. Pode não falar, pode ser mudo, não ter voz, mas pode ouvir, né? Que tem muita gente aí que comete suicídio por falta de um ouvido amigo para ouvir um desabafo. Porque às vezes as pessoas só querem falar um pouco, né?
Tá, minha gente? Então, eu queria deixar essa pequena e singela reflexão para todos nós, para a gente refletir sobre o que nós temos, né? Nós somos os homens inteligentes na Terra, nós somos criaturas inteligentes, é o que nos difere do animal, que ele é puro instinto ainda, eles estão evoluindo, mas nós temos inteligência, nós temos sentimentos elaborados, tá? Então, irmãos, eu deixo essa singela reflexão para todos, que quando a gente falar do homem inteligente na Terra, não é só o cientista, não é só aquele que conseguiu os títulos, os louros dos títulos acadêmicos, mas é cada um de nós, porque cada um de nós é um sábio, cada um de nós é um homem inteligente, a seu modo e com os seus talentos que Deus lhe deu. Nós podemos sim fazer muito pelo mundo, pelos nossos irmãos, e aproveitar esse momento agora, que é um momento de introspecção e de reflexão, que é esse vírus, o coronavírus, aquele serzinho lá que o Inácio Samuel já desconfiava, né? A gente não enxerga, mas ele empurrou todo mundo para dentro de casa. Ele tem uma força enorme, empurrou 7 bilhões de pessoas para dentro das suas casas. Que bicho brabo, né? E forte, mas nós vamos vencer, minha gente, nós vamos vencer pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo, exatamente tudo na nossa vida tem um propósito divino. A gente tem que aprender a enxergar as mensagens de Deus na nossa vida. Muito obrigado pela atenção de todos. E eu pergunto então se tem alguém que quer fazer aí a prece final. Não tem ninguém não, né? Ninguém quer fazer a prece final, né? Não tem problema, eu faço, tá? Então vamos nos concentrar nesse momento. Agradeço aqui aos irmãos que estão se manifestando aqui, muito obrigado. Mas o trabalho é de todos nós, né? E todos os elogios, qualquer elogio, qualquer referência positiva, ela pertence ao Mestre Jesus, viu? Porque ele que me deu a disposição para estar aqui sentado, pesquisar, estudar um pouquinho, para a gente conversar, né, juntos sobre esse tema de hoje. Então vamos fazer a nossa prece, tá? Para não encerrar nosso vídeo. Fazer nossa prece final, agradecendo a todos, um abraço fraterno dos emissários de Jesus, a todos os irmãos e irmãs aqui presentes de outras casas, tá? Que nos prestigiaram o trabalho da nossa casa na noite de hoje. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, nossa Mãe Maria Santíssima, que sempre nos abraça e nos ampara. Nesse momento, pedimos a devida permissão para encerrar mais esse trabalho e que sempre nos oportunize essas possibilidades da gente poder estudar, da gente poder trabalhar, da gente poder conversar, aprender um com os outros, tá? Com esses exemplos maravilhosos que temos na vida e aproveitar verdadeiramente essa oportunidade que temos aqui na carne agora, não amanhã, mas hoje, tá? Aproveitar essa oportunidade para aprender, para evoluir, mas principalmente, gente, não vamos apenas ficar olhando para dentro da gente e conhecer nossos